Senhor presidente, nobres pares e a todos que nos assistem, bom dia a todos. O vereador Cláudio trouxe um tema muito importante. Eu anunciei uma vaga de emprego um tempo atrás e o camarada lá do Paraná, que era mecânico, mandou foto, assim, de uniforme, até aquelas francesinhas de mecânico nas unhas, assim, graxinha, tudo mais, né? E aí começou a falar com o F1000, que ele estava para vir para cá mesmo, familiar de Bento, então já carregou a caminhonete, já mandou foto da caminhonete carregada, já foi no posto de combustível, mostrou na bomba, abastecendo, e queria R$300 para vir. Aí eu disse para o meu cunhado, vou botar R$300 fora nesse golpe aí, mas vamos ver até onde vai isso aí. Aí o cara falava que nem mecânico, eu acho que era um mecânico mesmo, porque ele quem é do ramo sabe quando o cara condiz, né? Um mecânico que se transformou num sem vergonha. E aí foi indo até uma altura, daí começou a aumentar o valor do passe ali, daí eu disse, não, vou te denunciar esse chip pelo menos para te não passar outro para trás. E aí saí fora disso aí. Mas tem em todas as áreas, é incrível isso aí. Mas eu queria o assunto que me traz hoje aqui, deixa eu passar aqui, é sobre essa questão do número, né, de desemprego formais que está aumentando em Caxias do Sul. Tenho acompanhado os indicadores, né, e principalmente de maio e junho ali, ficou bastante negativo a questão dos trabalhos formais, né, de carteira assinada. E uma coisa que me chama a atenção, e não é de conhecimento de todos, é através da mudança da tecnologia que está vindo aí de avalanche, né? Então, o nosso município, por ter uma base, né, da economia da metalurgia, então tem muita modernização com a robótica, com robôs. A gente sabe que a Randon, a Marco Polo, as grandes indústrias, as grandes empresas estão investindo bastante em tecnologia e informação e a gente precisa acompanhar. E hoje, por exemplo, se sabe, é de conhecimento de todos que a Randon está trabalhando 3, 4 dias, tem setores que estão trabalhando só 3 dias por semana, tem setores, inclusive turnos, fechando por pessoas saindo, e eu fico olhando, será que isso é tudo por causa de uma crise política e por consequência econômica? Ou tem outros fatores envolvidos, porque não se fala muito aqui que é crise e tal. E aí eu comecei a observar essa questão aí dos robôs. Quanto que um robô faz por quantas pessoas? Um robô que trabalha dia e noite sem parar para almoçar, é um investimento que a empresa faz uma única vez e não precisa fazer mais investimento. Sem contar que falta profissional para trabalhar com esses robôs. Está faltando hoje profissional para trabalhar na programação desses robôs. Então, a Tramontina aqui de Farroupilha tem, pelo que eu soube, assim, não tenho assim a fonte, mas mais de 1000 robôs. A Randon está investindo bastante, Marco Polo, as nossas grandes metalúrgicas daqui. E nós precisamos acompanhar essa evolução, preparando as crianças, os jovens e os adultos para esse mercado, para a gente não ficar tão aquém. Então, eu trouxe hoje fiz uma indicação, inclusive, aqui para o nosso Poder Público Municipal, já que não pode ser um projeto de lei, para que seja colocado o quanto antes possível essa modernização nas nossas redes de ensino municipal. A robótica, né, a inclusão digital, que venha com mais força, que haja investimento, que vá buscar, que seja ido buscar recurso no governo federal, mas que seja feito alguma coisa para essa atualização, alguma coisa a mais, digamos assim. Não digo que nada tenha sido feito, mas eu penso que nós, como parlamentares, os colegas aqui dessa casa, a gente precisa pensar em algo, precisa aquecer esse debate, precisa apreciar esse debate sobre esse acontecimento da tecnologia, da evolução que está acontecendo. Aqui eu estive conversando com o vereador Edson, que é presidente da Comissão de Educação aqui na casa, tive pegando ele que é autoridade nesse assunto, que já foi secretário de Educação, pegando informação também sobre esses pontos com ele, né, e conversando com outros colegas também. Tive uma reunião ali com o vice-prefeito Edson Nespo, que trazendo ali, inclusive, uma empresa que
já tem os material didático colocado em alguns municípios nossos da região aí de robótica, né? Então a gente teve ali, quero agradecer inclusive a recepção do prefeito, que foi bem receptivo para... Sim, momento oportuno. Ah, não, desculpa. Está bem. E aí, como eu disse, né, o doutor Seymour Papert, a inclusão da robótica na rede de ensino municipal, ele falou a seguinte frase, isso ele que viveu há muitos anos atrás, né, saudoso: a melhor maneira de aprender é fazendo. E a robótica nas escolas, esse ensino, esse material didático, onde as crianças podem aprender fazendo, é uma forma de aprendizado, uma das melhores formas, dito por profissional, por doutor no assunto, né? Aqui tem a descrição, né, do Seymour Papert, que viveu de 1928 até 2016, né, doutor, matemático, cientista, né? Ele que cofundou o Laboratório de Inteligência Artificial, criador da linguagem Logo, criador da teoria do construcionismo, defendia o aprendizado fazendo, né, unindo tecnologia com a criatividade. Né, deixou um legado, né, o pai da educação digital moderna, que inspirou robótica educacional, pensamento computacional e o movimento Maker. Também aqui, né, automação, trouxe aqui esse material, né, automação, robótica, inclusão digital. A robótica é capaz de automatizar processos, principalmente em tarefas repetitivas e de alta precisão. Sabemos que a tecnologia está aí, não tem como segurar, né? E o que nós precisamos é nos adequar. Nós, desde que mundo é mundo, né, que há ser humano, nós continuamos com 2 pernas, 2 braços, 2 mãos, 2 olhos, uma boca, né, 2 ouvidos, e a tecnologia avança. Então, se a gente tem que correr muito para poder mais ou menos acompanhar. Então, imagina se nós não fizer nada diferente para que a gente possa, no mínimo, chegar próximo, né, se equiparar aos demais que estão ano-luz, inclusive, na nossa frente, nessa área de tecnologia. Então, aqui eu trouxe alguns dados aqui, né, ao redor do mundo, né. Na China, estudantes aprendem a codificar a partir de 3 anos de idade. Na Coreia do Sul, seus estudantes aprendem a programar a partir de 3 anos. Nos Estados Unidos, estudantes com mais de 6 anos de idade devem saber programar pelo menos algumas linhas de código. No Reino Unido, foi o primeiro país a tornar a disciplina do STEM obrigatório, no mínimo 2 horas de aula semanal. E na nossa região, 2 exemplos da nossa região de inclusão de robótica na rede de ensino municipal, que é aqui, bem pertinho, aqui em Feliz, e também Flores da Cunha, que já estão mais modernizados nesse sentido, nesse aspecto. Então, eu vejo a necessidade de que a gente possa apreciar esse assunto, possa debater esse assunto, possa falar sobre esse assunto, possa apoiar o governo, né, que possa criar políticas, né, que possa trazer essa modernização para a nossa rede de ensino municipal. Então, aqui, pessoal, mudando um pouco agora de assunto, quero ser breve aqui, porque está terminando o tempo. Eu peço uma declaração de líder. Meu líder não está? Só uma declaração dele. Eu trouxe aqui, então, mudando um pouco agora de assunto, eu trouxe aqui sobre a nossa frente parlamentar, os membros, né, da frente parlamentar do automobilismo e esporte a motor, está aqui relacionado. Esse vereador que vos fala, vereador Wagner Petrini, vereador Sandro Fantinel, vereador Caleb Garbim, vereador Edson da Rosa, vereador Iago Morandi, vereadora Daiane Melo, vereador Tenente Cristiano Becker e vereador Aldonei. Então, em nome dessa frente, pessoal, que nós temos nos reunido
com os vereadores e também com seus representantes para fazer... em declaração de líder, vereador Pedro Rodrigues, a bancada do PL. Obrigado, presidente. Para tratar dos assuntos dessa frente, né, de interesse dessa frente do automobilismo e esporte a motor, temos nos reunido e eu quero trazer aqui alguns feitos. Fizemos o convite para o diretor Sandro Vaz, diretor do DAIR, para ele se fazer presente na nossa reunião da Frente Parlamentar, que acontecerá no dia de amanhã, às 14h30, dia 20 de agosto. Ele confirmou presença, que estará com nós, onde nós queremos ali pessoalmente fazer uma solicitação, até foi por sugestão do colega vereador Wagner Petrini, que nós chamasse o diretor do DAIR aqui para estar com nós, para a gente ver a possibilidade de uma parceria, deles estarem fornecendo, nos emprestando, vamos dizer assim, os guardas de rei para nós fazer as proteção ali naquele condomínio onde estava acontecendo os eventos ali, evento de rua, né, do automobilismo, que por hora está trancado, está parado pela Federação Nacional. Então, se eu estiver errado, me corrija, por favor, vereador Petrini. Então, ele confirmou presença, vai estar com nós amanhã, às 14h30, para nós estar tratando desse assunto. Uma parte, quando possível. Sim, em seguida eu lhe passo. E também nós, com o vereador, né, que é secretário da Frente Parlamentar, vereador Wagner Petrini, vamos estar indo a Brasília em busca de recursos e melhorias, para que a gente possa desenvolver estudos e também fazer investimento para dar início nesse espaço, né, no parque do automobilismo. E também eu estive reunido ali numa outra ocasião, com o vice-prefeito Nespo, para falar sobre os prazos, sobre aquela emenda de 400 mil que a Frente Parlamentar, que os vereadores, que através da deputada Denise Pessoa, já conquistaram, antes mesmo de eu chegar aqui nessa casa, esse valor, essa emenda, e os prazos estavam se vencendo agora. Mas eu estive reunido com ele, eu estava acompanhando, por muitas vezes estive conversando com o diretor da Neluz também, e eles me passaram, então, que foi conseguido a prorrogação do prazo por mais 7 ou 8 meses, para não perder essa emenda, esse recurso. Sua parte, vereador Petrini. Obrigado pela parte, vereador Pedro Rodrigues. Bacana também saber dessa prorrogação do prazo da emenda, também nos alivia um pouco, né? Porque o pessoal tem nos cobrado muito. E é uma verba importante aí para dar o primeiro passo ao parque automotivo. Lhe parabenizar novamente, já falei em outras ocasiões, do seu trabalho à frente desse grupo de vereadores em prol do automotivo. E essa reunião de amanhã é muito importante. Fica o pedido também aos vereadores que fazem parte, que Vossa Excelência mencionou antes, que fazem parte da frente do automobilismo, que amanhã estejam presentes às 14h30 nessa reunião com o pessoal do DAIR. É importante a mobilização para mostrar que a frente do automobilismo, para mostrar a força, para que a gente consiga esses guarda-reis ou as proteções, aquelas de concreto, tanto faz, né, vereador Pedro? Sim. Que o DAIR consiga nos emprestar, fazer um convênio até que a gente esteja com o nosso parque automotivo pronto, para que a gente volte com os eventos, que é um pedido do pessoal, dos pilotos e do pessoal que fez alguns investimentos, e desde aquela prova que houve a fatalidade, não se tem como fazer mesmo sem ter a questão de segurança exigida pela FGA, Federação Gaúcha de Automobilismo. Então, eu peço, já que o senhor mencionou o nome dos membros da frente parlamentar, que estejam presentes amanhã para a gente conseguir fazer com que o pessoal do DAIR, então, nos conceda isso. E em relação à viagem, te parabenizar pela coragem também e agradecer ao presidente Lucas Carenhato, que foi muito parceiro nesse sentido de nos liberar. Então, semana que vem estaremos em Brasília fazendo um roteiro lá, tentando buscar verba para que a gente tenha, assim que a gente dá o start inicial na construção do parque automotivo, a gente tem, então, um dinheiro, emendas parlamentares para que a gente consiga estar, de fato, entregando o mais rápido possível para o pessoal do automobilismo.
Obrigado, vereador Petrini. O certo é que estamos fazendo tudo o que tem nos vindo à mão, o que é possível. Estamos juntos, né, batalhando em prol dessa nobre causa, né, que é em prol do turismo, né, que, por consequência, também traz o fomento da economia para Caxias do Sul. É bom que se diga, porque a gente fala aqui nessa tribuna ou nas redes sociais sobre automobilismo, sobre o esporte a motor, já vem os críticos de plantão dizer que precisa de saúde, mas por consequência, gente, se não tiver um fomento da economia, não tiver entrada de recursos nos cofres, como é que a gente vai alimentar a saúde, a educação e as demais necessidades do município? É a lei da semeadura que eu sempre falo, você tem que fazer um investimento. Eu, como empreendedor, muito cedo aprendi isso, que se você não investir no teu negócio, você não vai ter retorno. Primeiro, tu tem que investir para depois ter retorno. Primeiro, você tem que plantar para depois você colher. Então, passando aqui, eu tenho um convite especial para fazer também a todos os colegas e o público geral que nos ouve, que é a sessão solene, que é o reconhecimento, o título de cidadão caxiense que nós vamos estar passando para o senhor Joacir Cavagnoli, que o nome dele eu até nem sabia, até há poucos dias, porque todo mundo conhece por Coringa, e eu sempre conheci por Coringa há 20 anos. E ele que é um merecedor desse título, desse reconhecimento. Ele também é um empresário de Caxias do Sul, tem oficina mecânica de automóveis, assim como eu, e é um piloto muito bem sucedido, que representa muito bem o nosso município pelo Brasil afora, e eu tenho certeza que o nome dele saiu até fora do Brasil, porque é uma pessoa, gente, para vocês terem uma ideia, um piloto, um profissional com mais de 1.500 títulos. Mais de 1.500 títulos. E levou, inclusive esses campeonatos que teve aqui em Caxias do Sul de competição de automobilismo, ele que levou também os títulos 2023 e 2024. Então, é um merecido reconhecimento, uma pessoa que representa, né, muito bem esse público, né, do automobilismo, tanto do esporte a motor, como também os profissionais, de modo geral, que trabalham em prol disso, né, porque o automobilismo em si, ele não é só a bagunça como uns julgam ser, pré-julgam ser, né? Não é isso, gente. Em torno de um carro preparado para uma corrida, envolve autopeça, envolve fabricante de autopeça, envolve loja de autopeça, envolve tornearia, envolve chapeação, envolve casa de tinta, envolve muita coisa. Já que Caxias do Sul, a nossa base, a nossa matriz da economia aqui gira tudo em torno da metalurgia, em torno do automobilismo. E não se tem muita coisa, para não dizer, se tem pouca coisa agora, mas passou muitos anos em busca de se ter um lugar, um ambiente adequado, né, para atender esse público e também para o melhor fomento da economia, né, através do turismo em Caxias do Sul. E a gente está aí para fazer força, para colocar energia para que isso possa acontecer. Então, deixo aqui meu convite, vai ser no próximo dia 25, agora de agosto, na segunda-feira que vem, às 19h30. Convido a todos os colegas da Frente Parlamentar para participar, e os demais colegas vereadores também, e a todos os envolvidos nesse meio, né, que gostam tanto desse esporte, né, do esporte a motor, que venham aqui prestigiar essa homenagem para o nosso amigo ali, o Coringa. Tá, pessoal, seria isso. Então, quero deixar aqui meu agradecimento e reforçar aqui o apelo, então, para que todos que possam estar com nós na próxima segunda-feira, aqui nesse plenário, às 19h30. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro.